Quando pensar demais, não resolve. A sabedoria que só Deus pode dar. Deus te dará sabedoria. Talvez você tenha aberto este vídeo porque sua mente não para. Você pensa, repensa, analisa, compara, calcula cenários, tenta prever consequências. Mas quanto mais pensa, mais cansado fica. As decisões que antes pareciam simples, agora se tornaram pesadas. O coração aperta, a cabeça dói, o sono não vem. Você quer fazer o que é certo, quer agradar a Deus, quer escolher bem, mas tudo parece confuso demais. E o pior não é não saber o que fazer. O pior é o medo de errar. Medo de escolher errado e se arrepender depois. Medo de sair da vontade de Deus. Medo de decepcionar pessoas importantes. Medo de perder algo que talvez nunca volte. É um cansaço que não é físico, é da alma. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Um lugar onde a lógica já não ajuda tanto. Onde os conselhos se contradizem. Onde as opiniões das pessoas mais confundem do que esclarecem. Onde até aquilo que parece certo na teoria não traz paz no coração. Você ora, pede direção, pede clareza, pede um sinal, mas o céu parece silencioso, e esse silêncio dói. Porque você não está pedindo luxo nem facilidades, você só quer saber por onde ir, só quer sentir segurança para dar o próximo passo, só quer descansar. Você já reparou como pensar demais pode se tornar uma prisão? A mente fica presa em ciclos, como se estivesse rodando em círculos dentro de si mesma. Você tenta controlar o futuro com o pensamento, mas o futuro não se deixa controlar. Você tenta evitar a dor, prevendo todos os cenários possíveis, mas acaba sofrendo por antecipação. E sem perceber, vai se esgotando. Vai perdendo a leveza. Vai perdendo a alegria, vai perdendo a paz e começa a achar que o problema é você, que talvez sua fé seja fraca, que talvez você não confie o suficiente, que talvez Deus esteja distante. Mas deixa eu te dizer algo com muito cuidado agora. Essa confusão que você sente não significa falta de fé. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Significa que sua alma está buscando algo que vai além da lógica humana. Significa que existe dentro de você um desejo profundo de acertar, de obedecer, de caminhar no caminho certo. O problema é que você está tentando resolver isso apenas com a força da mente. E há coisas na vida que a mente não consegue resolver sozinha. Pensar é importante, raciocinar é necessário, avaliar é sábio. Mas existe um limite para a lógica humana. Chega um ponto em que pensar demais não traz clareza, só traz peso. Chega um ponto em que a mente se torna barulhenta demais para ouvir a voz de Deus. Chega um ponto em que o excesso de análise rouba a sensibilidade espiritual. E talvez você esteja exatamente aí, não porque errou, não porque falhou, mas porque chegou num nível da caminhada onde só a sabedoria de Deus pode te conduzir. Existe uma diferença profunda entre inteligência e sabedoria. Inteligência é a capacidade de entender, analisar, organizar informações. Sabedoria é a capacidade de discernir o que fazer com tudo isso. Inteligência olha dados. Sabedoria percebe direção. Inteligência tenta prever. Sabedoria aprende a confiar. E Deus nunca prometeu que viveríamos apenas pela lógica. Ele prometeu nos guiar pela sua sabedoria. Talvez hoje você esteja cansado porque tentou carregar decisões grandes demais sozinho. Tentou resolver tudo com a própria força. Tentou ser forte o tempo todo. Tentou não demonstrar dúvida. Tentou não demonstrar medo. Mas por dentro está exausto. E Deus vê isso. Ele vê quando a mente está sobrecarregada. Ele vê quando o coração está aflito. Ele vê quando você já não sabe mais para onde ir. E aqui existe algo muito importante que você precisa ouvir agora. Deus não se afasta de você quando você se sente confuso. Pelo contrário,
É muitas vezes nesse estado de confusão que ele começa a trabalhar de forma mais profunda. Porque quando você reconhece que não sabe, abre espaço para que ele ensine. Quando você reconhece que não consegue, abre espaço para que ele conduza. Quando você para de confiar apenas no próprio entendimento, começa a aprender a confiar na sabedoria que vem do alto. Talvez o silêncio que você está enfrentando não seja ausência, talvez seja preparação. Talvez Deus esteja te chamando para um nível mais profundo de dependência. Um nível onde você não decide apenas porque parece certo. Um nível onde você não age apenas porque faz sentido. Um nível onde você aprende a ouvir com o coração, não só com a mente, porque há decisões que só podem ser discernidas espiritualmente. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Isso significa que Deus não critica você por estar confuso. Ele não se irrita com suas dúvidas. Ele não te acusa por não saber o que fazer. Ele se aproxima, ele acolhe, ele orienta. Mas a sabedoria que ele dá não vem no ritmo da ansiedade. Ela vem no ritmo da entrega. Talvez você esteja pedindo respostas rápidas quando Deus está oferecendo formação interior. Talvez você esteja pedindo um mapa pronto quando Deus está te ensinando a caminhar com ele. Porque a sabedoria que vem de Deus não é apenas para resolver um problema. É para transformar a maneira como você vive, decide e confia. E hoje, se você se sente mentalmente cansado, emocionalmente sobrecarregado e espiritualmente inquieto, saiba disso. Você não chegou ao fim. Você chegou ao limite da lógica. E é exatamente aí que a sabedoria de Deus começa a agir. Talvez o que mais te cansa hoje não seja a decisão em si, mas o peso de achar que você precisa acertar sempre. Existe uma pressão silenciosa que muitas vezes ninguém vê, mas que consome por dentro. A pressão de não falhar de novo. A pressão de não decepcionar. A pressão de provar que você aprendeu com os erros do passado. E quanto mais essa pressão cresce, mais difícil fica ouvir qualquer coisa que venha de Deus, porque a mente está ocupada demais tentando se defender do futuro. Você começa a viver como se cada escolha fosse definitiva demais, como se um passo errado pudesse destruir tudo. E isso paralisa. Você fica entre agir e recuar, entre avançar e esperar, entre o desejo de mudar e o medo de piorar. E nesse lugar intermediário, a alma sofre. Porque não avançar dói, mas avançar sem paz também assusta. É como caminhar sobre um chão frágil, onde qualquer movimento parece arriscado demais. Muitas pessoas confundem esse estado com falta de fé, mas não é. Na maioria das vezes, é excesso de responsabilidade. É tentar carregar sozinho aquilo que Deus nunca pediu que você carregasse sozinho. É tentar controlar o resultado quando Deus só pediu obediência. É tentar garantir o futuro quando Deus só pediu confiança no hoje. E isso cansa. Cansa profundamente. Você já percebeu como quando estamos assim, até as coisas simples se tornam difíceis? Uma decisão pequena vira um dilema enorme. Uma escolha comum se transforma em um peso emocional desproporcional. E isso acontece porque a alma já está exausta. Não é a decisão que é grande demais. É você que está cansado demais para decidir. E Deus sabe disso. Há momentos na vida em que Deus não quer que você decida nada grande. Ele quer apenas que você pare. Pare de correr. Pare de tentar entender tudo. Pare de se cobrar tanto. Pare de se punir pelos erros do passado. Porque enquanto a mente está em estado de exaustão, qualquer decisão será contaminada pela ansiedade. E decisões tomadas a partir da ansiedade raramente produzem paz. A sabedoria de Deus não nasce da pressa, ela nasce do descanso, não do descanso físico apenas, mas do descanso interior. Aquele descanso que acontece quando você reconhece: eu não preciso resolver tudo hoje. Eu não preciso ter todas as respostas agora.
Eu não preciso carregar o peso do amanhã sozinho. Esse reconhecimento não é fraqueza, é maturidade espiritual. Talvez você esteja tentando ouvir Deus, mas sem perceber, continua falando demais por dentro. A mente não silencia, os pensamentos se atropelam, as possibilidades se multiplicam, os cenários se acumulam, e no meio desse barulho, fica quase impossível discernir o que vem de Deus e o que vem do medo, porque o medo também fala, e fala alto. Ele se disfarça de prudência, ele se veste de cuidado, ele se apresenta como proteção. Mas no fundo, ele só quer evitar qualquer risco, mesmo que isso signifique ficar parado para sempre. A sabedoria de Deus é diferente. Ela não te empurra para o precipício, mas também não te aprisiona no lugar. Ela conduz com paz, mesmo quando o caminho é desafiador. Ela não grita, ela não pressiona, ela não ameaça, ela orienta, ela acalma, ela fortalece. E muitas vezes, o primeiro passo para acessar essa sabedoria não é agir, mas se render. Render-se é uma palavra que assusta muita gente. Parece derrota, parece desistência, parece perder o controle, mas espiritualmente, render-se é confiar. É dizer: Deus, eu fiz o que pude com a minha mente, agora eu preciso da tua direção. É reconhecer que existem limites humanos e que está tudo bem não ultrapassá-los. É entender que depender de Deus não diminui você, apenas te coloca no lugar certo. Existe algo muito libertador quando você para de tentar controlar tudo, quando você admite que não sabe, quando você confessa que está cansado, quando você reconhece que precisa de ajuda. Porque é exatamente nesse lugar que a sabedoria começa a fluir. Não como uma resposta pronta, mas como um ajuste interno, um alinhamento da alma, uma reorganização do coração. Talvez você esteja esperando que a sabedoria de Deus venha como uma voz audível, como um sinal extraordinário, como uma certeza absoluta que elimine qualquer dúvida. Mas, na maioria das vezes, ela não vem assim. Ela vem como uma paz que começa a ocupar espaços onde antes havia tensão. Ela vem como um descanso que não faz sentido lógico, mas faz sentido espiritual. Ela vem como uma clareza gradual, não como um estalo instantâneo. E isso exige algo que a mente ansiosa tem dificuldade de aceitar: tempo. Deus trabalha com processos. Ele forma antes de direcionar. Ele prepara antes de enviar. Ele fortalece antes de expor. E muitas vezes, o que você chama de demora é, na verdade, cuidado. Porque se Deus te desse agora aquilo que você pede, talvez você não tivesse estrutura emocional e espiritual para sustentar. Há decisões que, se tomadas cedo demais, se tornam fardos. Há portas que, se abertas antes do tempo, se transformam em prisões. E a sabedoria de Deus atua justamente para te proteger disso. Ela não apenas te mostra o caminho, ela te preserva dos caminhos errados. Mesmo daqueles que parecem bons, mesmo daqueles que parecem lógicos, mesmo daqueles que parecem respostas. Você já parou para pensar quantas vezes foi poupado de escolhas ruins, não porque soube demais, mas porque algo dentro de você não deixou seguir adiante? Quantas vezes uma inquietação sem explicação te fez recuar? Quantas vezes uma porta se fechou quando você achava que era a solução? Na hora doeu, na hora frustrou, mas depois fez sentido. Isso é sabedoria atuando antes do desastre. A mente, quando está cansada, quer resolver logo, quer decidir logo, quer acabar com a tensão logo. Mas a sabedoria ensina a esperar. E esperar não é perder tempo. Esperar é amadurecer o coração para receber a direção certa. Esperar é aprender a ouvir mais do que falar. Esperar é permitir que Deus organize o que está confuso dentro de você antes de organizar o que está confuso fora. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo uma decisão. Talvez esteja te pedindo silêncio.
Não o silêncio da boca apenas, mas o silêncio da alma. Aquele silêncio onde você para de se justificar, para de se explicar, para de se cobrar. Aquele silêncio onde você simplesmente se coloca diante de Deus e diz: eu estou aqui, eu não sei, eu não consigo, mas eu confio. E é nesse lugar que algo começa a mudar. A pressão diminui, a ansiedade perde força, o medo começa a se dissolver. Não porque o problema desapareceu, mas porque a presença de Deus se torna mais perceptível. E quando a presença de Deus se torna mais real, as decisões deixam de ser tão assustadoras, porque você entende que não caminha sozinho. A sabedoria que só Deus pode dar não é apenas sobre o que escolher, mas sobre como viver enquanto escolhe. É sobre manter o coração em paz, mesmo quando o futuro ainda não está claro. É sobre aprender a descansar em Deus no meio da incerteza. É sobre confiar que Ele sabe exatamente onde você está e para onde está te levando. E se hoje você sente que pensar demais não está resolvendo, talvez seja porque chegou o momento de confiar mais do que calcular, de ouvir mais do que analisar, de se entregar mais do que controlar. Porque há um tipo de sabedoria que não se aprende nos livros, nem nas listas de prós e contras. Há uma sabedoria que nasce da comunhão, da humildade e da dependência. E essa sabedoria está disponível para você. Existe um momento na caminhada em que Deus começa a tratar menos as circunstâncias e mais o coração. E esse momento costuma ser desconfortável, porque nós preferimos soluções externas. Preferimos que o problema mude, que a situação se resolva, que a resposta apareça. Mas Deus, em sua sabedoria, muitas vezes escolhe mudar primeiro a forma como estamos vivendo por dentro. Porque se o coração não estiver alinhado, nenhuma resposta externa trará paz duradoura. Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora. Um tempo em que tudo parece suspenso, um tempo em que as respostas não chegam na velocidade que você gostaria, um tempo em que a mente quer correr, mas a vida parece pedir pausa. E isso gera conflito interno, porque você foi ensinado a agir, a decidir, a se mover, e agora Deus te chama a parar, a ouvir, a esperar, não porque Ele queira te frustrar, mas porque quer te proteger. A verdade é que muitas decisões erradas não nascem da falta de informação, mas da falta de quietude. Quando o coração está agitado, ele interpreta tudo a partir do medo. O medo de ficar para trás, o medo de perder oportunidades, o medo de decepcionar, o medo de sofrer de novo. E quando o medo assume o controle, até as escolhas aparentemente espirituais podem ser contaminadas por ansiedade. Por isso, a sabedoria de Deus começa no silêncio, mas não no silêncio vazio, no silêncio cheio de presença, no silêncio em que você para de correr atrás de respostas e começa a se colocar diante de Deus, no silêncio em que você não tenta impressionar, não tenta explicar, não tenta justificar, apenas permanece. E permanecer diante de Deus é um exercício profundo de confiança. Muita gente tem dificuldade com isso porque confunde silêncio com abandono. Quando Deus não fala, o coração ferido logo pensa que foi esquecido. Mas o silêncio de Deus não é ausência de cuidado. Muitas vezes é sinal de intimidade. Deus não precisa falar o tempo todo para quem está aprendendo a confiar. Assim como um pai não precisa explicar cada passo quando o filho já sabe que está sendo cuidado. Existe um tipo de silêncio que ensina mais do que 1000 palavras. Ele revela intenções escondidas. Ele traz à tona medos que estavam disfarçados de prudência. Ele expõe desejos que estavam camuflados de responsabilidade. No silêncio, você começa a perceber o que realmente te move. Se é a fé ou a carência, se é a obediência ou a necessidade de aprovação, se é a confiança ou o controle. E isso não é confortável, porque olhar para dentro exige coragem.
É mais fácil se ocupar, se distrair, se encher de informações do que encarar o próprio coração. Mas Deus trabalha nesse lugar. Ele não trabalha no barulho. Ele não compete com a ansiedade. Ele não força a atenção. Ele espera que você escolha ouvir. Talvez hoje Deus esteja te chamando para um tipo de maturidade espiritual que você ainda não experimentou. Uma maturidade que entende que nem toda resposta vem rápido, que nem toda direção vem clara, que nem toda decisão precisa ser tomada agora. E isso não é atraso, é preparo. Há pessoas que perdem a direção não porque não ouviram Deus, mas porque ouviram cedo demais, quando ainda estavam dominadas pela emoção. A sabedoria divina não se apressa, porque ela enxerga consequências. Ela vê o que você não vê. Ela protege o que você ainda não consegue proteger sozinho. E às vezes, a maior proteção é o silêncio. No silêncio, Deus acalma a alma. No silêncio, Ele reorganiza prioridades. No silêncio, Ele alinha desejos. No silêncio, Ele ensina você a discernir entre urgência e importância. Porque nem tudo que é urgente é importante. E nem tudo que é importante exige pressa. Talvez você esteja pedindo sabedoria, esperando uma resposta objetiva, quando Deus está oferecendo algo mais profundo, sensibilidade espiritual. A capacidade de perceber quando algo vem dele e quando algo nasce apenas da ansiedade. A capacidade de sentir paz mesmo sem entender tudo. A capacidade de esperar sem se desesperar. Essa sensibilidade não nasce do esforço, ela nasce da convivência. Quanto mais você aprende a estar com Deus sem pedir nada, mais fácil se torna ouvi-lo quando precisa decidir algo. Quanto mais você aprende a silenciar o coração, mais clara se torna a direção. Porque Deus não grita, Ele sussurra, e para ouvir um sussurro é preciso quietude. Você já tentou ouvir alguém falando baixo em meio a um lugar barulhento? Não adianta pedir para a pessoa falar mais alto. É o ambiente que precisa mudar. Da mesma forma, muitas vezes não é Deus que precisa falar mais alto. É o coração que precisa se aquietar. É a mente que precisa desacelerar. É a alma que precisa descansar. E quando isso acontece, algo começa a mudar de forma quase imperceptível. A ansiedade diminui, a urgência perde força. As opções começam a se reorganizar. Não porque surgiram novas informações, mas porque a perspectiva mudou. A sabedoria começa a operar de dentro para fora. Talvez você perceba que aquilo que parecia tão necessário já não parece mais. Que aquilo que parecia tão urgente pode esperar, que aquilo que parecia perfeito não traz paz, e ao mesmo tempo, algo que antes parecia difícil começa a fazer sentido. Não por lógica, mas por convicção interior. Essa convicção é um dos maiores sinais da sabedoria de Deus. Ela não elimina todos os medos, mas traz firmeza. Ela não remove todos os riscos, mas traz paz. Ela não garante ausência de desafios, mas garante presença de Deus. E quando você aprende a decidir a partir desse lugar, a vida muda. Você deixa de ser guiado apenas pelo que parece certo e começa a ser guiado pelo que traz descanso ao espírito. Você deixa de buscar aprovação e começa a buscar alinhamento. Você deixa de tentar controlar o futuro e começa a confiar naquele que já está lá. E talvez hoje Deus esteja te convidando exatamente para isso, para parar de pensar tanto e começar a confiar mais, para sair do excesso de análise e entrar no lugar da escuta, para abrir mão da pressa e abraçar o processo, porque a sabedoria que só Deus pode dar não nasce na correria, ela nasce no silêncio que confia. E quando você aprende a permanecer nesse lugar, mesmo sem respostas imediatas, algo muito profundo acontece. A alma começa a descansar, o coração se fortalece, a mente clareia e pouco a pouco a direção se revela, não como uma ordem dura, mas como um caminho que se abre diante de você.
À medida que a sabedoria de Deus começa a operar dentro de você, algo importante se revela. Você percebe que ela não serve apenas para apontar caminhos, mas para evitar quedas. Muitas vezes pensamos em sabedoria apenas como direção, mas ela também é proteção. Ela age antes do erro. Ela te guarda de decisões que parecem boas, mas que trariam peso depois. Ela te livra de escolhas que agradam agora, mas machucam mais à frente. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Situações em que tudo parecia alinhado, lógico, promissor. As pessoas aprovavam, as circunstâncias favoreciam, a oportunidade parecia perfeita. E ainda assim, algo dentro de você não estava em paz. Uma inquietação sutil, quase imperceptível. Um desconforto que você tentou ignorar. Às vezes ignorou, às vezes não. Quando ignorou, sofreu as consequências. Quando ouviu, mesmo sem entender, foi preservado. Essa é uma das formas mais claras da sabedoria de Deus se manifestar. Ela não vem sempre como empolgação. Muitas vezes vem como freio. Ela não vem sempre como entusiasmo. Às vezes, vem como um alerta silencioso. E isso exige maturidade espiritual, porque o coração humano tende a confundir empolgação com aprovação divina. Mas nem tudo que empolga vem de Deus, e nem tudo que vem de Deus empolga no início. A sabedoria divina protege você de alianças erradas, de relacionamentos que drenam sua energia espiritual, de compromissos que roubam sua paz, de caminhos que parecem certos, mas te afastariam do propósito. Ela te ensina a discernir não apenas o que é bom, mas o que é bom para você, no tempo certo, da forma certa. Talvez você esteja cansado porque tem dito muitos sims, quando no fundo deveria ter dito não. Sim para agradar, sim para não decepcionar, sim para não perder pessoas, sim para não parecer ingrato. E cada sim desses foi tirando um pouco da sua paz, foi esvaziando suas forças, foi confundindo sua identidade, até que você se viu exausto, sem entender exatamente por quê. A sabedoria de Deus entra justamente nesse ponto. Ela liberta você da necessidade de agradar a todos. Ela te ensina que obedecer a Deus é mais importante do que corresponder às expectativas humanas. Ela te mostra que dizer não também pode ser um ato de amor. Amor por Deus, amor por você, amor pela verdade. Existe uma prisão invisível que muitos vivem sem perceber. A prisão da aprovação. A necessidade constante de ser aceito, elogiado, reconhecido. E essa prisão cansa, porque você vive representando papéis, sustentando imagens, mantendo aparências. A sabedoria divina rompe com isso. Ela te devolve a liberdade interior. Ela te permite viver com autenticidade, sem culpa, sem medo constante de errar. Quando a sabedoria começa a operar, você aprende a diferenciar urgência de pressão. Aprende a reconhecer quando algo é realmente uma direção de Deus ou apenas uma expectativa dos outros. Aprende a perceber quando o impulso vem do espírito ou da carência. E esse discernimento muda tudo. Você passa a se perguntar menos o que vão pensar, e mais, isso me aproxima de Deus. Passa a se preocupar menos em justificar suas escolhas e mais em alinhar seu coração. Passa a viver com mais simplicidade, mais verdade, mais paz. Porque a sabedoria que vem do alto não te complica. Ela te clareia. Talvez hoje você esteja diante de decisões que envolvem pessoas, relacionamentos, parcerias, compromissos, vínculos emocionais. E isso torna tudo mais difícil, porque ninguém gosta de ferir, decepcionar ou frustrar expectativas. Mas a sabedoria de Deus te ensina algo fundamental. Manter a paz com todos não pode custar a paz dentro de você. Quando isso acontece, algo está fora do lugar. A sabedoria não te torna frio, ela te torna firme, não te torna insensível, te torna equilibrado.
Ela não te isola das pessoas, ela te ensina a se relacionar sem se perder. E isso é libertador, porque você deixa de carregar pesos que nunca foram seus, de resolver problemas que Deus não te pediu para resolver, de sustentar relações que só sobrevivem à custa do seu esgotamento. Outra coisa importante, a sabedoria também te protege de você mesmo, das suas impulsividades, das suas feridas não curadas, dos seus desejos desordenados. Quantas vezes você já tomou decisões movido pela carência, pela solidão, pelo medo de ficar para trás, pela necessidade de provar algo? A sabedoria entra como um escudo. Ela te segura quando tudo em você quer correr. Ela te freia quando a emoção quer assumir o volante. E isso não é punição, é cuidado. É Deus dizendo: eu te amo demais para te deixar seguir por aí sem proteção. Eu te conheço melhor do que você mesmo. Eu sei onde você ainda é frágil. Eu sei onde você ainda se machuca fácil. E é por isso que, às vezes, eu te paro. Não para te frustrar, mas para te preservar. Talvez você esteja vivendo um tempo em que portas estão se fechando, pessoas estão se afastando, planos estão sendo interrompidos. E você se pergunta: o que está errado comigo? Mas e se nada estiver errado? E se isso for sabedoria em ação? E se Deus estiver te livrando de algo que, mais à frente, te traria dor? A sabedoria de Deus age antes da queda. Ela evita tragédias emocionais. Ela poupa arrependimentos. Ela guarda o futuro, mesmo quando no presente parece perda, mesmo quando no agora parece frustração. Porque Deus vê o que você não vê. Ele enxerga o depois. Ele conhece as consequências. E Ele se importa com você. E quando você começa a enxergar a sabedoria dessa forma, algo muda profundamente. Você para de lutar contra o processo, para de se culpar tanto, para de se cobrar respostas imediatas e começa a descansar na certeza de que Deus está te conduzindo, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. A sabedoria que só Deus pode dar não te promete uma vida sem desafios, mas te garante uma vida mais segura espiritualmente. Uma vida menos dominada pelo medo. Uma vida menos controlada pela ansiedade. Uma vida onde as decisões são tomadas com mais consciência, mais paz e mais confiança. E talvez agora, ao ouvir tudo isso, você comece a perceber que pensar demais realmente não resolve. Que calcular tudo não garante segurança. Que prever todos os cenários não traz descanso. Mas confiar em Deus, mesmo sem entender tudo, começa a trazer alívio, começa a trazer leveza, começa a trazer clareza. E isso prepara o seu coração para o próximo passo, porque existe algo ainda mais profundo que a sabedoria faz. Ela não apenas protege e orienta, ela liberta. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Quando a sabedoria de Deus começa a amadurecer dentro de você, algo profundamente libertador acontece. Você percebe que muitas das suas angústias não vinham apenas das decisões que precisava tomar, mas do peso que você carregava, tentando corresponder a expectativas que nunca foram colocadas por Deus. Expectativas de pessoas, expectativas do passado, expectativas que você mesmo criou para se sentir aceito, seguro ou amado. A sabedoria divina rasga esse véu com delicadeza. Ela mostra que viver tentando agradar a todos é uma forma silenciosa de escravidão. Você diz sim quando deveria dizer não. Permanece onde deveria sair. Carrega responsabilidades que não são suas. E tudo isso vai se acumulando até que a alma não aguenta mais. Você se sente preso, cansado, confuso, sem entender por que perdeu a paz. Mas a sabedoria de Deus não aprisiona, ela liberta, ela te devolve a capacidade de escolher com verdade. Não a verdade dura que machuca, mas a verdade que alinha, a verdade que traz paz, mesmo quando a decisão é difícil,
A verdade que te permite dizer não sem culpa e dizer sim com convicção. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte, tentando não decepcionar, tentando manter tudo sob controle. E nesse processo foi se afastando de si mesmo, foi se afastando do descanso, foi se afastando da simplicidade da fé. A sabedoria entra como um convite para voltar. Voltar ao essencial, voltar à presença, voltar ao lugar onde você não precisa provar nada. Quando a sabedoria de Deus opera, você começa a perceber que nem toda oportunidade deve ser abraçada, que nem todo convite vem como bênção, que nem toda porta aberta leva ao propósito. Algumas portas se abrem apenas para testar seus limites, sua maturidade, sua capacidade de dizer não. E aprender a recusar o que não vem de Deus é tão espiritual quanto aceitar o que vem. Isso é libertador, porque você deixa de viver reagindo. Para de tomar decisões apenas para evitar conflito. Para de se moldar ao que esperam de você. Para de viver refém do medo de perder pessoas. E começa a viver guiado por convicção. Convicção silenciosa, firme, pacífica. A sabedoria também te liberta da culpa constante, culpa por não conseguir agradar, culpa por não dar conta de tudo, culpa por falhar no passado, culpa por ainda não saber o que fazer. Deus não usa culpa para te conduzir, Ele usa luz, Ele usa graça, Ele usa amor. E quando a sabedoria vem, ela dissipa a culpa como a luz dissipa a escuridão. Talvez hoje você esteja vivendo um conflito interno profundo. Uma parte sua quer obedecer a Deus. Outra parte tem medo do que isso vai custar. Medo de perder pessoas, medo de parecer egoísta, medo de parecer ingrato, medo de ficar sozinho. A sabedoria de Deus entra nesse conflito e traz ordem. Ela mostra que obedecer a Deus nunca é perda, mesmo quando parece. Obedecer a Deus pode custar aplausos, mas traz paz. Pode custar explicações, mas traz descanso. Pode custar compreensão dos outros, mas traz alinhamento interior. E quando você experimenta esse alinhamento, algo se cura por dentro. A ansiedade diminui. A necessidade de aprovação enfraquece. O medo de errar perde força. Você começa a entender que não precisa que todos te entendam. Precisa apenas estar onde Deus quer que você esteja. Não precisa convencer ninguém, precisa apenas obedecer. E isso tira um peso enorme dos seus ombros. Porque você deixa de carregar expectativas que não são suas. Deixa de viver tentando controlar resultados. Deixa de se cobrar perfeição. A sabedoria divina te ensina a viver com leveza mesmo em meio a decisões sérias. Te ensina a confiar que Deus está cuidando do que você não consegue controlar. Te ensina que dizer não a algo hoje pode ser exatamente o que vai preservar seu amanhã. Te ensina que esperar não é atraso, é proteção. Talvez você esteja num ponto em que precisa escolher entre agradar e obedecer, entre correr e esperar, entre insistir e soltar, entre controlar e confiar. E essa escolha dói, mas a sabedoria de Deus te sustenta nesse momento. Ela te lembra que Deus não te chamou para viver ansioso. Ele te chamou para viver guiado. E quando você escolhe confiar, algo muito profundo acontece. Você para de empurrar a vida e passa a ser conduzido. Para de lutar contra o tempo e passa a caminhar com ele. Para de exigir respostas imediatas e começa a perceber direção nos detalhes. Uma palavra, um silêncio, um desconforto, uma paz inesperada. A sabedoria que só Deus pode dar não grita, ela não se impõe. Ela se revela aos poucos. À medida que você se dispõe a ouvir, a esperar, a obedecer, e ela te transforma por dentro. Não apenas resolve um dilema, mas muda a forma como você vive todos os outros. E talvez hoje, mais do que uma resposta, Deus esteja te oferecendo liberdade. Liberdade para não pensar tanto. Liberdade para não se cobrar tanto. Liberdade para não carregar tudo sozinho.
Liberdade para confiar que Ele está conduzindo sua história, mesmo quando você não enxerga o caminho inteiro. Essa liberdade é fruto da sabedoria. Uma sabedoria que não te pressiona, mas te abraça, que não te confunde, mas te orienta, que não te prende, mas te conduz. E agora, com o coração mais preparado, é hora de descansar nessa verdade. Talvez ao longo dessa caminhada, você tenha se reconhecido em muitos momentos. Talvez tenha lembrado de decisões que ainda não conseguiu tomar, de caminhos que parecem confusos, de escolhas que te paralisam, de pensamentos que não cessam. E se isso aconteceu, não é por acaso. Deus sabe exatamente onde tocar quando fala ao coração. Ele conhece as perguntas que você não verbaliza, as dúvidas que você guarda em silêncio, as pressões que ninguém vê. Chegar até aqui já é um sinal de algo importante. É sinal de que você está cansado de pensar demais e pronto para confiar mais. É sinal de que sua alma não quer mais apenas respostas rápidas, mas direção verdadeira. Não quer mais fórmulas, mas presença. Não quer mais controle, mas descanso. Talvez hoje você precise fazer algo simples, mas profundamente espiritual. Parar de lutar. Parar de tentar entender tudo. Parar de carregar sozinho o peso de decisões que estão além da sua força e simplesmente se render. Não se render ao medo, mas ao cuidado de Deus. Porque render-se a Deus não é perder, é finalmente descansar. Você não precisa ter clareza absoluta para confiar. Você não precisa entender todos os porquês para obedecer. Você não precisa enxergar o caminho inteiro para dar o próximo passo. Deus nunca pediu isso. Ele pede fé. E fé não é ausência de dúvidas. Fé é decidir confiar mesmo com dúvidas. Talvez você esteja esperando que tudo fique claro para então descansar. Mas o descanso vem antes da clareza. A paz vem antes da resposta. A sabedoria vem antes da decisão. Porque quando você descansa em Deus, sua mente clareia, seu coração se alinha, sua percepção muda, e aquilo que antes parecia confuso começa a se organizar. A sabedoria que só Deus pode dar não é conquistada com esforço. Ela é recebida com humildade. Ela não exige performance, exige entrega. Ela não vem para quem se acha capaz, mas para quem reconhece que precisa. E hoje, se você reconhece isso, você está no lugar certo. Talvez a decisão que você tanto teme não precise ser tomada hoje. Talvez Deus esteja te convidando primeiro a confiar hoje, a descansar hoje, a soltar hoje, porque quando você solta o controle, Deus assume a condução. E Ele conduz com amor, com cuidado, com propósito. Agora, eu quero te convidar a fazer algo diferente. Não apenas ouvir, mas participar. Não apenas refletir, mas se entregar. Se você puder, onde estiver, desacelere por um momento. Respire fundo, permita que essas palavras desçam da mente para o coração. E ore comigo, não como alguém que já sabe tudo, mas como alguém que confia. Pai amado, Tu conheces o meu coração. Tu sabes o quanto eu tenho pensado, analisado, tentado entender tudo. Tu vês o cansaço da minha mente e a inquietação da minha alma. Hoje eu reconheço diante de Ti que a minha sabedoria é limitada, que por mais que eu tente, eu não consigo prever o futuro nem controlar os resultados. Por isso eu me rendo. Eu entrego nas Tuas mãos as decisões que me angustiam, os caminhos que me confundem, as escolhas que me paralisam. Eu te peço, Senhor, dá-me a Tua sabedoria. Não a sabedoria humana que se perde na ansiedade, mas a sabedoria que vem do alto, que traz paz, que protege, que liberta. Silencia o barulho dentro de mim, acalma minha mente, alinha meu coração ao Teu. Ensina-me a esperar quando for preciso esperar. Ensina-me a agir quando for tempo de agir. Dá-me discernimento para reconhecer a Tua voz no meio de tantas outras vozes. Livra-me da pressa que me afasta de Ti.
Livra-me da culpa que me aprisiona. Livra-me da necessidade de agradar a todos. Eu escolho confiar mais em Ti do que na minha própria lógica. Mesmo quando eu não entender, eu confio. Mesmo quando parecer difícil, eu obedeço. Mesmo quando o caminho parecer estreito, eu sigo, porque sei que os Teus caminhos são perfeitos. Hoje eu descanso em Ti. Hoje eu solto o controle. Hoje eu recebo a Tua sabedoria como presente. Guia meus passos, protege minhas escolhas, guarda meu coração. E que no tempo certo eu possa olhar para trás e dizer: foi Deus quem me conduziu, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se de alguma forma você sentiu Deus tocar o seu coração, escreva um amém nos comentários. Ou deixe uma frase de fé como declaração pública da sua confiança em Deus. Isso é mais do que um comentário, é um posicionamento espiritual. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora. Aqui nós caminhamos juntos em busca de sabedoria, direção e maturidade espiritual. Ative o sininho para não perder as próximas mensagens, porque Deus ainda tem muito a falar com você. E se este vídeo te ajudou, deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão cansadas de pensar demais e precisam da sabedoria que só Deus pode dar. Que o Senhor te abençoe, que Ele guie seus passos com paz, que você tenha clareza para ouvir, coragem para obedecer e descanso para confiar. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz.